O assento e abrir a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia diz amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Hoje é o culto da ceia do Senhor, onde nós, na comunhão, nos reunimos para participar desse memorial tão importante, significativo para nossas vidas, cumprindo uma ordem de Jesus, que diz que todas as vezes que tomar, para a gente lembrar do que Ele fez, lembrar da sua morte, lembrar daquele dia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26, quem encontrou diz amém. Apenas um versículo 28, 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O tema dessa noite é examine-se. Não é uma tarefa que nós temos o hábito de fazer, de executar, examinar a si mesmo. Na verdade, nós fazemos bastante, temos essa prática, mas em relação ao outro. Analisar a vida do semelhante, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos seus irmãos. Mas isso justifica por que é que muitas vezes nós não melhoramos. Porque nós não crescemos espiritualmente e não melhoramos como pessoa. Principalmente crescer, desenvolver, melhorar nos nossos relacionamentos interpessoal. Isso quer dizer no nosso relacionamento entre os nossos irmãos. Ter uma boa convivência com o nosso semelhante. Cada dia que vai se passando, a gente percebe que essa convivência entre as pessoas uma com a outra se dificulta mais e mais. Mas é só você conversar com duas pessoas que estão com problema. Por que é que elas não se resolvem, não melhora essa relação, essa conversa, essa amizade, que você vai perceber que dificilmente a gente fala, olha pastor, é que eu tenho um defeito é que eu sou uma pessoa muito complicada, é que eu sou uma pessoa muito difícil, é que para conviver comigo não é fácil. Só faz isso quem examina a si mesmo. E deixa eu fazer uma afirmação com você, para todos nós aqui. Se temos sempre problema de enfrentamento, seja lá com quem for, com muita frequência, com diversas pessoas, você pode ter certeza que você faz parte disso. Direto ou indiretamente, você é um causador dessa discussão, dessa briga, dessa contenda, se isso te persegue com muita frequência. Na verdade, não é uma perseguição. É nós que vivemos a vida soltando isso pelas nossas narinas, pelos nossos gestos, pelos nossos lábios. Mas isso para resolver, só resolve quando a gente examina a nós mesmos. Quando nós nos examinemos. Porque dentro das discussões, nós vamos sempre perceber que a gente poderia ter evitado ou jogado água. Às vezes somos provocados, mas o que é que a gente faz?
O início foi da parte da outra pessoa, seja ela quem for, mas a gente não evita. A gente acha que vai ter o nome de covarde se a gente virar as costas e ir embora. A Bíblia diz que se alguém bater na tua face direita, que você ofereça também à esquerda. É claro que isso não é literal, mas nós nem de forma figurada praticamos isso. E no final a gente vai lembrar de quem começou e a gente pensa que não tem culpa nenhuma só porque quem começou foi o outro. Mas por que a gente age assim? Porque a gente não analisa a nossa própria vida. A gente não mede as consequências das coisas. E tem uma palavra que sempre eu falo aqui para os irmãos. Você sempre vai perder quando sempre viver reagindo só porque entende que está com a razão. É aí que você perde todos os seus direitos de reclamar. Quando nós sempre estamos pegando uma pedra para jogar em alguém, porque se alguém pegou a primeira pedra, mas no final Jesus vai dizer, você está no mesmo nível. A sua reação, só porque foi provocado, não te faz ser melhor do que o outro que iniciou. Em alguns casos, os que reagem depois, a Bíblia até coloca como o maior culpado, porque teve tempo de pensar, teve tempo de raciocinar, diferente do primeiro que pode não ter pensado direito para fazer. Então essa ideia de examinar é o que faz a gente mudar como ser humano. Por que é que essas coisas vêm sobre mim? Por que é que essa situação me acompanha? Será que eu não, como diz aí as pessoas, alguns ditados, será que eu não tenho um sangue doce? Será que não sou eu que atraio para mim essa situação e depois eu acho que o culpado foi o atraído? Então Paulo, quando estava no contexto de ceia, alguns irmãos, quando a gente fala de tomar ceia indignamente, presta bem atenção. Algumas pessoas hoje imaginam que o que impede a pessoa tomar ceia é alguém que está em pecado com a namorada. Claro que isso é uma coisa abominável, que é o mesmo pecado da prostituição, segundo a Bíblia. Quem tem a vida sexual que não é casado é prostituição. Com outros nomes. Prostituição são toda prática sexual fora de um casamento de homem com mulher. Seja com bicho, seja com animal, seja com a namorada, seja porque mora só junto. Isso entristece a Deus porque a gente não legalizou uma situação. Mas não é só isso que pode impedir alguém. Eu estou traindo minha mulher, ou está traindo o esposo e está roubando. Não é só isso que é coisa grave. Aliás, Paulo não fala nada sobre isso. Paulo fala da ceia, a condição de cada um, como se reunia no dia da ceia. Como era a reunião? Vejo que vocês, quando se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Deveria ser para comer. Mas vocês se reúnem não é para comer. Porque eu fiquei sabendo que vocês, quando se reúnem, cada um toma a sua antecipadamente. Fiquei sabendo que tem heresia entre vocês, que é ensinamento contrário à palavra de Deus, na conversa entre os irmãos. Eu fiquei sabendo que há discussão. Enquanto uns passam fome, outros comem até sair embriagado. Pois naquela época, o suco de uva, no caso, era vinho mesmo, não suco de uva natural. Como nós estamos hoje, naquela cultura, beber vinho era coisa muito comum. Então alguns saíam embriagados, levavam aquele montão de comida e outros não tinham o que levar, saía com fome. O problema deles era entre si, na hora do culto. Mas por que eles se comportavam desse jeito? Porque eles não examinavam o que é que eu vim fazer aqui nessa noite. Eu estou aqui para quê? É por isso que o primeiro ponto de tomar ceia é lembrar do que Jesus fez por nós. E o segundo é para manter ou ter a comunhão dos santos. E quando eu estou rusgado com alguém, evitando alguém, brigado com alguém, de mal com alguém, eu estou impróprio para tomar ceia. Eu não estou apto para tomar ceia. Por quê? Porque a ceia tem a ver com a ligação do corpo de Cristo, que é a igreja. A descomunhão, ou a falta de comunhão, é uma separação nesses membros.
que se permanecer assim, não subsiste e morre. A falta de comunhão entre os irmãos leva morte espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode orar, eu posso jejuar e ler a Bíblia, mas se você viver sem comunhão com seus irmãos, você vai morrer espiritualmente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, porque você está se separando do corpo. E quem se separa do corpo, se separa de Jesus. Porque a igreja é o corpo de quem? É o corpo de Jesus. E se eu separo do corpo de Jesus, eu não vou ter vida em mim mesmo. É incompatível com a minha vida, uma vida de descomunhão. Se é que existe essa palavra. Então é examinar a si mesmo. Isso é muito difícil para nós. A gente sempre fala com os irmãos que às vezes a gente vai conversar entre casais, conversar com algum problema, pessoas com problema conjugal. E eu sempre falo com minha esposa, a gente tem que ter o máximo de informação dos dois lados. Nunca se resolve um problema conjugal ouvindo só ele ou só ela, nunca. Porque quando você ouve a história de um, você fica com a dó daquela pessoa. Quando você escuta a história, o lado do outro, você agora eu não sei com quem eu vou dar razão. Aí você tem que ouvir os dois ao mesmo tempo, porque eles vão se policiar no que vão dizer, porque é muito comum se você ouvir separadamente, o outro pegar a flecha e tal, é porque ela, e depois é porque ele, então nós temos que analisar, examinar os dois lados. Por que o casal, o homem e a mulher faz isso? Porque eles não examinam a si mesmo. Ó, pastor, o meu marido, ele é bruto, ele me falou palavrão, ele falou coisa que não devia, mas por outro lado, pastor Ailton, eu também o provoquei. Pronto, tá fácil de resolver. Mas isso acontece com quem examina a si mesmo. E nós precisamos analisar, irmãos, presta bem atenção, olha bem para mim aqui. Nós, ser humano, não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Deus só não pega você e coloca assim, faz pó, porque Ele é misericordioso e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos por Ele. Ele está sempre nos dando uma chance para melhorar. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, assim como aquele publicano, subiu o publicano e o fariseu para orar, na parábola. O fariseu, Senhor, te dou graça, porque eu tenho dado o dízimo de tudo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou isso e não sou aquilo, e nem que nem esse publicano. E o publicano não conseguiu nem fazer uma oração bonita, nem se achou digno de olhar para cima, mas examinou a si mesmo e disse, não achou digno de olhar para cima, batia no peito como sinal de arrependimento, tem misericórdia de mim, que sou um pobre miserável. E este publicano subiu do templo, justificado, e não o fariseu, que tinha tanta coisa errada que não fazia, mas ele era justo diante dos seus próprios olhos. E ninguém pode se justificar diante de Deus. A única condição de justiça que você tem é pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você precisa depender, eu preciso. Nós não somos fáceis, meus irmãos. Nem com Deus e nem com as pessoas. Pense consigo agora aí, pense consigo. Eu, não precisa falar, eu não sou fácil. É claro que alguns de nós é mais difícil que o outro ainda. Você quer saber se você é fácil ou não? Pergunte para sua mulher na hora de calma, para você não ficar nervoso com ela. Pergunta para o seu marido se você é uma pessoa fácil. Não, você, olha, você é uma pessoa perfeita. Fala com ele, está repreendido essa mentira em nome de Jesus. Porque se seu marido dizer para você que você é uma pessoa perfeita, que você não provoca ele em nada, nem chegar atrasado na igreja, nem sair para casa, não te provoca nem porque queimou feijão por negligência, alguma coisa. Se ele não reclama de nada e quando você pergunta, fala, não, você não precisa melhorar em nada, pode ser de forma simbólica, porque literalmente seu marido vai estar mentindo. Ou a sua mulher. Porque tu não é fácil, não. Tu não é fácil. Quem é casado diz amém. Quem concorda diz glória a Deus. Tá vendo que eu estou certo? É isso.
Mas como diz, né? E geralmente nós somos difíceis e cada um numa área diferente. Um é diferente do outro, mas como diz o ditado, é a diferença que atrai. Sempre falo, pessoal, não casa com uma pessoa que seja totalmente igual a você, porque o negócio não vai para frente, não. Ou você é todo mundo acelerado demais, porque os dois é acelerado, ou não chega em lugar algum, porque os dois é fleumático, paradinho demais. Não vai. As peças que se encaixam não são as peças iguais. Peças iguais não se encaixam. São peças diferentes nas medidas, é que acoplam uma na outra. Peças iguais vai bater. São parecidos demais. Tem que ter coisa em comum, mas não pode ser na sua totalidade. Então, nós estamos nos examinando a nós mesmos. Porque Jesus estava na noite da sua traição. Capítulo 26 de Mateus, ele falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que nessa noite, onde vocês vai me trair. E aí os discípulos fizeram um negócio fantástico. E quando Jesus disse, onde vocês vão me trair, sabe o que os discípulos perguntaram para Jesus? Mestre, sou eu? Um por um. Mateus está capítulo 26, do 20 ao 23. Senhor, sou eu que vou te trair? Mas qual seria a nossa atitude hoje se Jesus falasse, eu quero dizer que um de vocês aqui está fazendo coisa que não me desagrada? Qual seria a nossa iniciativa de pensamento? A gente começaria a pensar assim, deve ser aquele irmão porque ele que sempre não ora na igreja. Se Deus levantasse alguém dizendo assim, eis que tem alguém nessa noite aqui que está em pecado, não pode tomar ceia, provavelmente a maioria de nós não pensaria, será que sou eu? Não pensaria não, irmão. Você acha? A gente ia tentar, Jesus tem misericórdia, mas eu estou sendo tentado a pensar que é aquele irmãozinho. É aquela irmãzinha, deve ser aquela pessoa que não está digna de tomar ceia. Mas os discípulos, apesar de seguir Jesus, eles sabiam que eles poderiam, que tinha essa probabilidade deles negar o mestre, ainda que eles não tivessem pensando em fazer isso, eles sabiam das suas limitações. Onde vocês há de me trair? Eles pensaram logo, pode ser eu. Então vou perguntar para Jesus. E é hoje, não é nem amanhã. Jesus está falando que vai trair de hoje para amanhã. Vai me trair. E eles foram perguntando e Jesus falou assim, olha, aquele que mexe comigo a mão no prato, ou colocou a mão no prato comigo, é esse que vai trair. E aí ele falou, ficaram sabendo que era Judas, ainda que não entendeu muito claro. Irmãos, examinar a si mesmo é algo necessário para que a nossa vida mude. Quando a gente chega na igreja e fala assim, irmãos, existem pessoas que não gostam de orar. Que tal você pensar, eu sou um deles? Senhor, eu tenho uma pessoa aqui entre nós que não gosta de ler a Bíblia. Que tal a gente pensar? Eu fico pensando quando a gente escuta umas pregações que elas dizem assim, tem pessoas que querem ver a sua queda. Tem pessoas que não vai com a tua cara. Tem pessoas aqui que você é briguento, contendeiro, que você faz isso, faz aquilo. Tem pessoas aqui que é muito problemática. A gente fica na mente procurando quem será que é essa pessoa. E por isso que a gente não muda. Porque antes da gente pensar com cuidado em relação do outro, deveria pensar, deixa eu ver se eu não sou uma esposa complicada e por isso o meu casamento está indo como está. Será que não sou eu? Será que não é eu como esposo, em vez de eu pensar no José, no Antônio, no Pedro? Deus diz que tem um marido aqui que precisa se ajeitar. Será que não sou eu, Senhor, que preciso mudar? A gente fica sempre tentando adivinhar a vida do outro, porque a gente não pensa. E eu quero dizer para você, irmão, que está aqui nessa noite, todos nós
Todos nós precisamos que alguém, de vez em quando, olhe para nós, chegue para nós e aponta para nós e diz assim: meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, tem um defeitinho aí que precisa melhorar. Se ninguém tem liberdade para dizer para você, não é porque você é perfeito, não. É porque você perdeu a capacidade de admitir que precisa melhorar diante das pessoas. E ninguém é tonto de apontar para você com medo de levar uma mãozada, com medo de levar um monte de grito, ser xingado. Mas hoje é noite de você dizer: Deus, vê se há em mim um caminho mau, me ajude, porque pode ser que eu não estou percebendo. Examina-me, Senhor. E Deus vai começar a fazer você perceber o quanto você precisa melhorar. Melhorar como pai, como marido, como filho, como esposa, como esposo, como pagador das dívidas, como cobrador de dívida, como dirige, como trabalha, como fala, como ouve. Examine a si mesmo. Será que sou eu, Senhor? Porque quando o pregador começa a dizer que tem pessoas que querem ver a sua queda, você já pensa: eu conheço gente que quer ver a minha queda. Que tal pensar que você é que está pensando isso de alguém? Não, mas a gente pensa: não, deixa eu pensar aqui. Tem uma pessoa que ela torce para que tudo na minha vida dê errado. Eu só penso assim. Mas eu deveria pensar que em alguns momentos eu sou tentado a pensar que o outro poderia se dar mal, porque me deixou nervoso e me deixou com raiva. E isso é pecado. Você desejar o mal para o seu pior inimigo, a Bíblia nos diz para você não desejar a queda do seu adversário, que são as pessoas. Amai os que vos odeiam, orai porque vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ou você está pensando que essa palavra nessa noite é de propósito? O pastor Ailton sabe da minha vida, o pastor Ailton alguém contou, Deus sabe que não estou falando nada baseado nessa história. Eu quero dizer para você que eu não estou pregando algo que enche os meus olhos, porque uma coisa eu entendo: eu preciso melhorar como pastor, como marido, como vizinho. Eu preciso melhorar como você também precisa melhorar. Precisamos crescer entre as pessoas para que assim possamos agradar ao Senhor, meus irmãos. Não fique empurrando a vassoura para o lado do outro. Problema é seu, problema é seu. Não, não faça isso não. Examine-se a si mesmo. Nós precisamos deixar consciência com sensibilidade. Chegou um bando de homens, uma multidão, pegaram a mulher adulterando, traindo o marido. E chegaram até Jesus. Jesus, nem levaram a mulher, nem levaram o marido, porque o interesse ali não era o apedrejamento. O interesse era pegar Jesus em alguma falha. Jesus sabe que, segundo a lei de Moisés, João capítulo 8, a mulher, nesse ato, ela tem que ser apedrejada. E Jesus estava ali observando isso, falou assim, e Jesus ouviu isso e começou a escrever na terra. Apesar que estava no templo, a gente não sabe se tinha alguma poeirinha para escrever. Jesus levantou a cabeça e diz assim: quem de vocês não tem nenhum pecado, inicie a jogar a primeira pedra. E nessa hora a consciência deles veio: eu também tenho pecado. E quando eles pensaram isso, essa consciência de que eles também tinham pecado, não permitiu que eles jogassem as pedras. E começaram a ir embora do mais velho ao mais novo. E Jesus, quando fala isso, continua escrevendo, de repente levanta a cabeça, todo mundo tinha sumido, do mais velho ao mais novo. Ô mulher, cadê eles? Não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais.
Mas o foco aqui é o seguinte, que a consciência deles não permitiram. Sabe por que é que a gente joga tanta pedra nas pessoas? Porque nós não permitimos que a nossa consciência nos reprove. Por que é que a gente joga tanto, dá tanta paulada no outro, pessoalmente falando? Você entra nas redes sociais, a pessoa só está lá que nem uma espada. Tá. Vai conversar na família, só vê o irmão acusa o irmão, a mulher, o marido, aquela coisa toda. Vai na empresa, nem se fala. Como que fosse os perfeitos falando dos imperfeitos. E em alguns casos, algumas pessoas que metralham, você vai observar, a situação dela é mais grave do que a do outro que ele está metralhando. E isso Jesus chamou de hipocrisia, quando ele disse no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para não ser julgado. Porque da mesma medida que você mede as pessoas, elas também vão te medir. Para você tirar uma madeira enorme e uma trave no olho de alguém, primeiro, para tirar um cisco do olho de alguém, primeiro tira a trave que está no teu. Ou seja, Jesus questionando os fariseus, dizendo, vocês têm um problema mais sério do que as pessoas das quais vocês estão acusando. Porque isso, eles não examinavam. E quando Jesus disse assim, quem não tem pecado, tira a primeira pedra, eles foram embora, o que é que eles fizeram? Examinaram a si mesmo. Tem hora que a gente deveria fazer o quê? De vez em quando alguém está conversando com a gente e você percebe que a pessoa está até babando para falar, pastor, eu nem vou falar. A pessoa acabou de examinar. O pastor sabe que eu tenho um defeito mais grave do que eu vou falar agora, então nem. Entendeu? Isso seria tão bom se a gente começasse a pensar assim. A nossa vida seria bem melhor. Jesus acusou muito os fariseus. Quando eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Não era comer camelo, que era carne imunda, eles não comiam. Mas eles engoliam, mas engolir figuradamente falando. Ou seja, falando novamente aqui do meu pai, uma vez, o meu pai pegou e o meu irmão brincando de fumar. Papel de caderno, enrolado, sem fumo. Colocando lá de trás de uma barraca, claro que é perigoso, o negócio tudo de palha, se pegasse fogo, não tinha bombeiro que apagasse. Mas acho que ele estava com medo, não era do incêndio. Era porque naquela época, não sou tão antigo assim, mas na época os filhos geralmente não fumavam na frente dos pais, se fizesse, era muito escondido, em alguns casos nem escondido, porque o pai sentia o cheiro e ia descer a lenha. O filho antes de 18 anos, na época, na minha região, geralmente não fumava na frente dos pais. Eu estou falando de um pai que não era crente e a mãe também. Estou falando de descrente. Hoje o pai acende cigarro na boca do filho. É um negócio meio estranho, mas tem. Meu pai deu uma sorvada em nós, porque pegou brincando de fumar. Não foi nem de orientar. Mas isso era coar um mosquito. Mas meu pai engolia um camelo, que era fumar na nossa frente. Ué, como é que o pai quer arrebentar o filho que está brincando de fumar, que não é correto, só que ele faz um negócio mais grave que é fumar literalmente? Isso é coar um mosquito, se importar com a coisa bem menor e, no entanto, faz algo bem mais grave diante daqueles a qual você está corrigindo. Preste bem atenção, pais. Quantas vezes tem pai dizendo que vai quebrar a boca dos filhos quando os filhos falam palavrão? No entanto, os filhos sempre escutam o pai xingando até as baratas, até a lagartixa da casa. O pai que anda falando palavrão não tem moral para corrigir filho que fala palavrão, meus irmãos. Pois é, mas você vai ver por aí. Pais querendo quebrar. Eu te quebro a boca, porque você está falando tal palavra na minha frente. No entanto, o pai fala para o filho o que é mais grave. É o pai falar com o filho. Claro que é. É porque ele deveria dar o exemplo. Por que a gente faz isso? Porque a gente não examina nós mesmos. Então esse puxão de orelha de Deus nessa noite
É para você entender que se você é uma pessoa de oração, de leitura bíblica, dizimista, ofertante, não falta no escuto, tudo está bom fazendo isso. No entanto, se a sua convivência com as pessoas é negativa, Deus desconsidera tudo isso que você faz, inclusive as suas orações. O apóstolo, não lembro se é Pedro ou Tiago, acho que é Pedro, chegou a dizer, por exemplo, dando um exemplo de marido e mulher, que se o marido não é sábio com a sua esposa, que as orações deles poderão ser impedidas de Deus escutar, se ele não agir com sabedoria com a sua esposa. Não precisa nem trair. Mas isso sempre. Por que é que algumas vezes a gente engole seco algumas coisas que a gente gostaria de falar? Porque a gente examina e percebe. Eu tenho moral para responder tal coisa? Eu vou questionar por quê. Eu estou até certo, mas, por outro lado, eu faço coisa mais grave. Nós estamos perdendo a sensibilidade. E deixa eu chamar a sua atenção, você que é pai. Não é em todos os casos, mas muitos filhos não obedecem seus pais, porque os pais perderam a autoridade exemplar diante dos seus filhos. Não examina a si mesmo e fala coisa que não convém. Quando chega a vez do filho que não tem aquela maturidade, se expressar mal, o pai fica violento. Sabe o que acontece? Ele vai ouvir a professora, os amigos da escola, o vizinho, mas ele não consegue ver você como alguém que tem autoridade para falar, porque a autoridade você tem que apresentar com a sua conduta para que alguém te respeite. E no máximo que o teu filho vai ter de você é medo, que era a coisa que eu tinha de sobra do meu pai. Porque eu sabia que meu pai não tinha aquele hábito no interior, né? Não é só ele, coitado. Tinha o hábito de ameaçar a gente por qualquer coisa. Olha como eu apanhei do meu pai, vocês nem imaginam. Eu não sei, eu quase arrisco dizer que ninguém aqui apanhou que nem eu do meu pai. Né? Do meu pai e o seu, sei lá. Né? Meu pai vai ver a gravação aqui, mas não estou falando mal do coitado, não. Nem bem também, né? Naquela cultura isso era lei, né? Era lei. Hoje, você levantou a mão, opa! A criança fala para você, opa! Polícia, mamãe, polícia. Hã? Polícia, mamãe! Aí a mãe tem que puxar para o banheiro onde ninguém pode filmar, bater na mão na sola dos pés que não fica a marca, né? Tá ensinando você, olha que coisa. Porque aí a palavra não vai valer muita coisa e o vizinho não vai ser prova porque não escutou, porque estava dentro do banheiro. Então, a nossa consciência está se perdendo, meus irmãos. A gente vive o tempo todo procurando falha em alguém, o tempo todo procurando defeito das pessoas, e a gente fica contando, a gente até lembra, a gente tem falha, eu me lembro que uma vez a gente fica contando o pecado do outro que ficou lá para trás. Mas quando você começa a olhar e dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Toda vez que você dobrar o joelho, antes de você dizer, salva o meu marido, salva o meu filho, salva o meu vizinho, você fala assim, me melhore como pessoa, me faça um evangelista, me dá capacidade para amar até aqueles que me odeiam. Você vai tratar de você mesmo e vai conseguir olhar para as pessoas piores e conseguir ver uma coisa boa dentro daquela pessoa, e por isso você vai lutar pela salvação daquela alma. Eu não consigo ver qualidade no outro se eu não examino a mim mesmo. Eu não posso viver me comparando com os outros. Eu sou melhor porque eu oro mais, eu sou melhor porque eu sou pastor, eu sou melhor porque eu prego, eu sou melhor porque... Não, nada disso, não, nós não podemos olhar assim. Cada vez que você olhar para dentro de si, você vai dizer, eu sei o que eu sou, um homem ou uma mulher, que seja você, que precisa mudar de vida. Do outro eu só posso pedir a Deus, mas eu não consigo enxergar muito. Só Deus sabe da vida de cada um de vocês.
Só Deus conhece a gente. Então Deus quer que você volte para casa hoje, eu e você, pensando assim: onde eu estou errando? Saiba que você está errando. Vou repetir: saiba que nós estamos errando. E o problema não é isso aí, o problema é a gente não enxergar isso. Porque a gente vai começar com os pés cheios de lama, rindo da lama no pé do outro, que é o mais grave. Se a gente tirar a trave dos nossos olhos, nós poderemos tirar o cisco do olho do outro. Mas se a gente não conseguir tirar a trave do nosso olho, a gente não tem como tirar o cisco, porque a trave é uma madeira bem grande no nosso olho, o cisco é um negócio pequeno. Eu não vou conseguir enxergar, eu vou tentar, mas eu não consigo. A pessoa chega para a gente até pede ajuda, mas eu estou com a trave maior, eu não consigo. As pessoas chegam para mim pedir para ajudar no casamento dela, mas eu não consigo ajudar ela no casamento dela. Eu não sou autoridade nisso, porque o meu casamento está pior do que o da pessoa. Eu não consigo, isso é hipocrisia. Como é que nós estamos andando? Deus não veio chamar pessoas apenas religiosas. Todos nós somos religiosos, nós somos religiosos por natureza. O ser humano já tem esse traço de religiosidade. Não é errado ser religioso. O problema são as práticas da religiosidade. Religiosidade. A ideia da palavra de religar. O homem religar com Deus. Até aí não tem nenhum problema. O problema é quando a gente se limita apenas à nossa religiosidade. Quando eu penso que o meu negócio é só com Deus, é só com Jeová, e com os outros, não. 2 mandamentos, Jesus disse o quê? Primeiro mandamento, Jesus resumiu 613 mandamentos em 2. Amará o teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E um segundo mandamento, semelhante a este, amará o próximo como a si mesmo. Como a gente ama o próximo mesmo, a gente não vai machucar, porque ninguém machuca a si mesmo. Você não fica todo dia, apesar que tem umas pessoas que têm problema, fica todo dia olhando no espelho e fica falando mal de si mesmo. Mas isso aí é um problema que precisa ser tratado também. Mas geralmente você se sente uma pessoa bonita. Quem é que se sente bonito diz amém. Até os outros não quis falar, mas se sente também. Às vezes a gente não se sente bonito, mas se sente menos feio, mas a gente sente. Né? Então, quando você vê uma pessoa que você acha, gente, é engraçado, irmã Terezinha. Algumas pessoas falam assim, você viu que mulher feia? Aí eu falei assim, aí a gente fica sendo tentado. Se a pessoa não tem espelho em casa, pelo amor de Deus, a gente não pode pensar isso, que está errado também. Está vendo? Se vira e mexe, você vê as pessoas assim, vai um homem e uma mulher. Ele mesmo assim, um homem e uma mulher, casado, e alguém fala assim, eles não são compatíveis, né? Ela é muita areia pro caminhão dele. Você está dando um grande elogio para o esposo. Mas você já parou para pensar para você? Se você também não é pouca areia para o caminhão do outro? A gente precisa examinar. A gente se autovaloriza e deprecia o outro. Vamos olhar para o outro, apesar das falhas, conseguir enxergar a beleza de cada um. E isso é só quando a gente se examina, procurando melhorar, e a gente vai conseguir tolerar a fraqueza do outro, porque você vai ali usar agora como referência, assim como Deus mudou a mim, que sou um homem tão difícil, Deus mudará a vida também do meu irmão, então eu vou ter paciência com ele. Examine a si mesmo. Não sou tão velho, irmão. Não fiz nem 50 anos ainda. Vou fazer 49. 49. Estou me perdendo já. Agora em agosto é meu aniversário, hein?
Mas a gente percebe, meus irmãos, que você em qualquer grupo de 2, 3 pessoas que você se aproxima, dificilmente não é as pessoas falando mal do outro. Que negócio é esse? Parece que é um monte de anjo perfeito, com a espada na mão, e dizendo, eu só não corto a cabeça dele porque Deus não deixa. São anjos perfeitos, que não tem falha, os anjos não têm pecado. E aí os anjos têm todo o direito de ficar pensando, eu poderia cortar o pescoço dele, mas Jeová não autoriza. Nem os anjos pensam assim, né? A gente, ainda bem que não tem ninguém perfeito aqui, senão a gente não mataria, porque não ia ser perfeito mais, né? Você consegue perceber isso? Você pega uma fila do ônibus, é a pessoa falando mal de todo mundo. Prefeito, vereador, do sol, da chuva, da lotérica, do banco, do cartão de crédito, fala mal do Pix, fala mal do QR Code, fala mal do carro que solta fumaça, fala mal de tudo que é isso, irmão. Isso é um problema na nossa maneira de ver. Deus deixou a vida, olhe além disso e veja a beleza de tudo que tem na sua frente, apesar das dificuldades. Viva bem, meu irmão. Vamos parar com isso, senão você vai ver. Por isso que a gente vê uma geração, sempre teve depressão, e não estou falando mal de quem tem, ok, me compreenda, mas nunca teve uma geração tão depressiva como a nossa. Vai pesquisar, vai conversar com a pessoa, você percebe que geralmente tem a ver com o psicológico, a maneira de ver a vida. Gente, você não vai ver uma pessoa que anda rindo pelos cotovelos com depressão, irmão. No momento que ela estiver com depressão, ela não está rindo pelos cotovelos, porque não combina. Rindo pelos cotovelos não é que tem uma boca, todo mundo entende isso, né? Gente que ri. Tem a unção do riso. É uma pessoa feliz. A Bíblia até diz o quê? Quem está triste, canta, ora. Qual é o conselho que a Bíblia dá? Quem está triste, ora. Porque não combina quem está triste cantando. Mas quem está alegre faz o quê? Quando você ouve uma pessoa orando o tempo todo, não significa que ela está triste. Mas quando você vê uma pessoa cantando o tempo todo, o que é que você pensa? Que ela está alegre. A não ser que ela seja uma pessoa fingida. Né? Ela está alegre, mesmo que tenha alguma coisa pegando no seu pé, com alguma dificuldade, ela continua. Paulo e Silas teve todo motivo de ficar lamuriando lá. Paulo e Silas preso. O interior da cadeia onde estava ali, o cárcere mais profundo onde estava Paulo e Silas, era um local com cheiro mau, sem luz, um formato, em alguns dizem que era tipo uma marmentina, que era subterrâneo, um buraco no meio, como fosse um formato de uma marmita, você ficava lá dentro e a saída era mais ou menos na vertical, a porta da prisão. E era um local que não tinha lá uma luzinha lá, amarrado os pés num tronco de madeira que nem você vê por aí pelos filmes. E perto da meia-noite, o que é que ele estava falando? Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam o que ele estava fazendo. Ele estava com o corpo cheio de vergonhas, meus irmãos. Mas ele estava alegre. Se examina a sua vida e fala: olha o que Deus fez na minha vida. Me libertou da cachaça, do cigarro, da prostituição, de tanta coisa ruim. Esse sofrimento que eu estou passando é café pequeno, comparado à grandeza do que Deus fez na minha vida. Então não vou murmurar, não vou reclamar. Eu vou dar graças a Deus, mesmo nessa fornalha, porque eu sei que Ele tem algo melhor para a minha vida. Assim como Ele fez, Ele continuará fazendo. Examine a si mesmo. Volte para casa sendo um filho melhor. Vamos parar de reclamar porque de vez em quando a mulher deixa a água do café queimar. Né? Água do café. O arroz, o feijão. Isso acontece de vez em quando. Dificilmente minha esposa deixa queimar, mas de vez em quando ela queima arroz de vez em quando, mas é de vez em quando. Quem que não deixa? O leite subir de vez em quando. Gente, você vai conversar uma vez o Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte foi chamado para aconselhar um casal que estava brigando longe da casa dele. Ele pagou até pedágio. Quando chegou lá, o casal estava brigando por causa de uma sardinha. Pô, pastor, eu faço sempre comida para esse marido e ele nunca come.
Hoje eu não pude fazer a sardinha para ele está querendo ir embora. O pastor ficou tão irônico com o negócio, falou assim, ó, pega essa sardinha, faz para mim aí, faz essa sardinha para mim aí. Ele disse que ele tem um potinho de bala lá no quartinho de conversar com casais, que tem casais que é tão criança que de vez em quando ele dá balinha para ele. Toma aqui o pirulito, vocês têm que tomar vergonha na cara, toma aqui o pirulito. Examine a si mesmo, veja que vocês estão fazendo tempestade num copo d'água, meus irmãos. Pastor, no culto domingo é hoje mesmo que Jeová resolveu tratar com a gente. Vamos voltar para casa, mais tranquilo. Tem gente por aí divorciando porque o marido ronca, porque a mulher ronca. Isso tem tratamento, gente. Tem gente que está divorciando por causa que o outro tem mau hálito. Isso tem tratamento. Veja, ele tem um mau hálito, mas você tem um chulé doido. Resolve aí. Conversa entre si. Um usa máscara e o outro usa tampão no ouvido, mas não separa não. Vai em busca de tratamento. Deus faz milagre. Tem receita muito fácil para tirar esses negócios aí. Vamos examinar nós mesmos. Amanhece o dia. Fazendo cosquinha na sola do pé da sua mulher, como eu faço da minha esposa, eu faço. Rindo, cantando, correndo, brincando, louvando a Deus. Amanhece o dia. Amado, para que esse negócio de amanhecer o dia com aquela cara, eu não dormi, me arrependi porque não morri de madrugada. Para com isso. Examine a si mesmo. Ela não é culpada. Ele não é culpado. Dê graças a Deus pelo aquilo que você tem. Porque você teve sorte para ter a esposa que tem. Você foi muita sorte para ter o marido que você tem. Dê graças a Deus e tolere. Vamos entendendo. Eu vou tolerar ela até porque eu sou pior do que ela. Vamos dirigir honras uns aos outros, meus irmãos. O culto de ser transformou numa palestra de casais. Então nós precisamos olhar. Gente, eu nunca vi uma geração que pensa em divórcio, em separar, em brigar, em falar mal do marido, da mulher. Eu nunca vi uma geração que vive metralhando o outro. Tem motivo? Tem, eu sei. Eu sou o filho mais velho de 10. Uns 4 irmãos meus já divorciaram. Eu vi tanto problema. Minha mãe sofreu do meu pai, apanhou do meu pai. Foi por 20 anos de banha de facão, de pirata, de chicote, ameaça de cortar de facão. Eu nunca tive esses problemas no meu casamento, mas eu já assisti, eu já sei de muita coisa. Mas tem muitos casais que estão com problema porque eles não olham para dentro de si e dizem, eu vou melhorar como mulher e como na condição de esposa, melhorando. O camarada ruim melhora. Tem uns que nem Deus dá jeito, mas vai dar assim. Muitos têm jeito ainda. Já vi muita coisa nessa vida. E Deus mudou. E Deus mudará você. Quem aqui foi uma pessoa bem ruim, hoje você é menos ruim, você é melhor hoje. Quem aqui é melhor do que eu que era antes? Você não melhorou de vida não? Melhoraram não? Eu melhorei. E cada dia melhor. Cada dia melhor. E eu sei que Deus está melhorando a sua vida. Quero orar com você nessa noite. Precisamos olhar para dentro de nós. Olha, nós não somos fáceis. Você não é uma pessoa fácil. Eu sou um doce de pessoa. Eu combino com todo mundo. Não. De vez em quando a gente ouve uma pessoa falando, eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. Não é verdade. Você que não pensou direito para falar. É que a pessoa te tolera com riso no rosto. Aí você fala, foi tudo bem, o irmão nem fez cara feia para mim. Não. Tem gente que dá risada até de cara feia. Então não pense isso. Nós não somos fáceis. E se a gente sair daqui hoje, examinando a nós mesmos, eu melhorando como pessoa. Senhor, melhora a minha vida. Melhora minha vida. Você pode dizer isso dentro de você? Senhor, melhora a minha vida. E quando você começar a orar assim, você vai descobrir cada coisa de você que você falou assim, como é que me aguentaram até agora? Como é que minha mãe não mandou embora quando eu era mais novo para sair da casa dela? Como é que meu marido não me largou, minha mulher não me largou? Como é que o patrão ainda me tolera naquela empresa até hoje? Só porque você é pontual, você acha que seu mundo... Só por causa disso, tem mais coisa. Deus dá graça ao seu patrão para te tolerar. E não deixa nem o patrão falar para você os seus defeitos.
Porque o patrão sabe que ele também não é perfeito. Então vamos um tolerando o outro e vamos vivendo, examinando a nós mesmos. Vamos entrar nessa comunhão. Não é que você vai olhar no outro, só ver coisa boa no outro. Não é. Tolere a fraqueza no outro e consiga enxergar as coisas boas e a nossa vida mudará. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que se não for a graça de vocês, a gente como pastor, você vai embora rapidamente.